Falando um pouco da nossa Parashá, Parashat Kedoshim. Então, a nossa Parashá começa falando sobre santos sereis. A pessoa ela deve ser santa, se santificar. O que significa ser santa? O que significa se santificar? Explica para nós Nachmanides, o Ramban. Nachmanides nos explica que a ideia da pessoa se santificar, da santificação que a Torá ela se refere aqui, é a pessoa fazer além daquilo que a Torá estabelece como lei. Além daquilo que a Torá estabelece para nós por lei. Então, no judaísmo, nós temos as leis que a Torá nos descreve, as leis que a Torá nos prescreve, são 613 mitzvot, mas além dessas mitzvot, existe algo a mais que o ser humano, que o indivíduo, ele deve se santificar. Além dos preceitos que a Torá está nos ordenando, que a Hashem está nos comandando, tem algo que o ser humano, que o judeu, que o Yehudi, que o indivíduo ele precisa fazer de santificação. O que seria essa santificação? Então é explicado na Hassidut que qualquer mitzvah, nós temos a parte externa da mitzvah e nós temos a parte interna da mitzvah. Então, em geral, quando a Torá nos prescreve as leis, ela nos diz, ela está mencionando a parte externa da Torá. Enquanto a parte interna, a parte espiritual da mitzvah, isso cabe a cada um de nós santificar, cabe a cada um de nós fazer o seu papel da santificação, de se conectar com a parte santa daquela mitzvah. Então, por exemplo, nós temos três casos clássicos que Nachmanides, que o grande pensador, filósofo judaico, Nachmanides Ramban, ele nos explica o que significa se santificar. Então, os três casos que ele nos traz, um é da nossa Parashá, onde que a Torá ela especificamente está acrescentando sobre a mitzvah do cuidado da pessoa em não se materializar, em não se apegar demais aos prazeres mundanos. Então a Parashá passada, ela encerrou para nós, terminou falando para nós sobre a proibição das relações proibidas, dos casamentos proibidos. Assim também nós tivemos no final de Parashat Shemini, quando Parashat Shemini se encerrou falando sobre aquilo que é proibido para o judeu ingerir, as coisas que tem proibição de consumo. Então, comida não kasher e assim também as relações proibidas. Assim também nós tivemos Metzorah, Parashat Metzorah tratou sobre Lashon Hara, tratou sobre a maledicência, falar mal de uma outra pessoa. Só que essas três coisas, tanto a ideia, proibições de casamento, então isso, assim como o Lashon Hara, assim também como a comida que é proibida, então isso a Torá estabelece como proibido. Então o judeu não pode fazer aquilo, então a Torá já estabeleceu, prescreveu que aquilo lá seria proibido. Mas aqui existe um lado do ser humano, que o ser humano deve acrescentar, que o ser humano deve se santificar, isto é, fazer além daquilo que a Torá estabelece. Além daquilo que a Torá ela já nos estabeleceu no lado externo, proibição do casamento proibido, não pode comer taref, não pode falar lashon hara. Mas além disso, cabe ao ser humano se santificar ainda mais. Cabe ao ser humano fazer o papel dele crescer espiritualmente, dele se santificar mais. O que significa isso? Então, nestes três casos, isso significaria, além da pessoa, a Torá ela permite, dentro do casamento, dentro da comida que é kasher, dentro daquilo que é permitido falar. Então, Nachmanides ele escreve que dentro daquilo que a Torá nos permite, ainda assim seria possível a pessoa acabar se materializando, a pessoa acabar se apegando ao lado material, aos prazeres mundanos, mesmo dentro daquilo que a Torá ela permite. Ele usa até uma expressão um pouco forte, uma expressão um pouco pesada, que significa naval alpi Torá.
Naval Pitorá é uma pessoa que, por um lado, ela é, por assim, Naval vem da linguagem de nojenta, mas aqui, uma pessoa desprezível. Em que sentido? Uma pessoa que ela é apegada à matéria, apegada aos prazeres mundanos, né? Quando a gente fala apegado à matéria, significa a pessoa ela dá mais importância à matéria do que ao lado espiritual. Ela se apega à matéria em detrimento dos aspectos de Ruhaniut, de santidade, de espiritualidade, e isso é possível, quer dizer, é possível isso daqui acontecer, que a pessoa está se apegando ainda à matéria, ainda mais, mesmo cumprindo aquilo que a Torá está estabelecendo como lei. Quer dizer, além daquilo que a Torá ela já está nos dizendo, como já está nos prescrevendo como lei, cabe ao homem, cabe ao Yehudi, ele crescer na santidade. Isso significa, a Torá ela nos fala sobre os casamentos proibidos, a comida proibida, a Lashon Hara, mas a gente deve fazer mais ainda. Significa que no caso do Lashon Hara, nós além daquilo que a Torá já proibiu, cabe ao homem agora falar palavras santas, cabe ao homem agora utilizar a sua boca, enfim, utilizar a sua linguagem para falar palavras mais adequadas. Quer dizer, mesmo dentro daquilo que a Torá proibiu, ainda ele poderia simplesmente falar besteiras. A Torá proibiu o Lashon Hara, não proibiu falar besteira, enfim, não proibiu falar besteira ou bobagens. Exatamente, a Torá proibiu falar. Então a pessoa poderia simplesmente, não vou fazer a veira do Lashon Hara, mas, por assim dizer, iria gastar o seu tempo falando bobagens e besteiras, enfim, coisas que não são pertinentes, coisas que não são especiais. Por isso a Torá nos ensina por isso a Torá nos fala Kedoshim Tehiu, mesmo dentro daquilo que a Torá não te proibiu, se santifique a sua boca, aquilo que você for falar, opte por falar palavras santas, por falar palavras que são adequadas ao lado espiritual, que são apropriadas para um Yehudi dizer. E o mesmo se aplica com relação à questão da comida kasher, mesmo aquilo que já é kasher, que a Torá te permite você comer, claro, dentro disso você vai agora canalizar e vai utilizar isso para o serviço a Deus. Quer dizer, a pessoa de repente poderia comer a comida que é kasher, mas comer isso de uma forma materialista, ou seja, de uma forma que ia se apegar somente ao prazer carnal, queria se apegar ao lado material, ao lado simplesmente do prazer. E então a pessoa ia estar comendo comida kasher, ela não está comendo taref, mas ela não está cumprindo com essa ideia de se santificar com aquela comida. Aquela comida, apesar de ser kasher, ela não está conectando aquilo com o divino. Só está comendo aquela comida kasher, mas está por assim dizer, se materializando através dela. Está se apegando mais ao lado do prazer material, prazer carnal. E o mesmo pode acontecer com relação ao relacionamento também. Com relação à relação conjugal, enfim, mesmo dentro daquilo que a Torá nos permite, que sem dúvida a Torá, a pessoa ela casa, então está tudo dentro da Halachá, a pessoa ela tem que se santificar dentro disso. É permitido pela Halachá fazendo tudo corretamente, mas mesmo assim a pessoa poderia desviar-se, enfim, acabar fazendo aquilo de uma maneira que não é santa, de maneira que não é de acordo com aquilo que é apropriado e adequado para um Yehudi fazer, santificando este ato, fazendo com que seja algo santo, com que seja algo espiritualizado e esteja conectado com a divindade e com a espiritualidade, com Hashem. Então, por isso, Nachmani diz... O ato da conjunção carnal, certo. É isso? Exatamente, certo. No matrimônio. Exatamente. Ah, sim, obrigado. Então, quer dizer que deve ser feito justamente nesses três campos, agora finalizando com Kedoshim, que Nachmani fala que justamente estamos saindo da Parashá que tratou sobre as relações proibidas, as relações conjugais que seria proibido para um judeu, e então não precisa nem a pessoa ela está cumprindo tudo isso. Então está tudo certo com relação a Halachá. A Torá acrescenta, mesmo dentro daquilo que é permitido, faça aquilo, mas faça de forma santa. Se santifique naquilo e faça com que aquilo esteja conectado e vinculado a Hashem, ao divino, à Torá, ao lado espiritual, ao judaísmo. Muito bom. Que é